Bem-vindo ao Mar de Letras. Hoje é dia de festa, é o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Ao Mar de Letras vem o embaixador João Ribeiro de Almeida, presidente do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, e o Dr. Vítor Ramalho, secretário-geral da UCLA, a União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa. Antes da conversa, um olhar sobre a língua portuguesa no mundo. Quando as primeiras caravelas portuguesas começaram a desbravar os oceanos, começou a viagem da língua portuguesa pelo mundo. Entre os séculos XV e XVI, enquanto Portugal criava o primeiro império comercial europeu, o português partiu da Europa e espalhou-se pela África, Ásia e América e tornou-se língua oficial de 8 países, a que mais recentemente se juntou a Guiné Equatorial. Todos formam a CPLP, Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa. Além destes países, o português está ainda presente em Macau, onde convive com o chinês como língua oficial. Hoje o português é falado por mais de 260 milhões de pessoas. E se os falantes de português como língua materna juntarmos os falantes como segunda língua, os números aproximam-se dos 300 milhões. O português tornou-se assim a 4ª língua mais falada do mundo e a primeira no hemisfério sul. Uma língua que transporta cultura e identidade, cria laços entre povos e que cada vez mais pretende ser um ativo económico. Quer ser conhecida e reconhecida como língua de ciência, conhecimento e inovação. Bem-vindos ambos ao Mar de Letras. É um dia de festa, este 5 de maio, que desde o ano passado é o Dia Mundial da Língua Portuguesa. E a primeira pergunta é para os dois, e é inevitável: como é que veem a UCLA e o Instituto Camões a importância e a relevância de assinalarmos esta data, que eu presumo, Sr. Embaixador, que para o Camões esteja quase ao nível do 10 de junho em termos de importância. Sim, de importância e de trabalho, de preparação também. Mas muito obrigado, Mário, por esta oportunidade de podermos falar neste dia tão importante que é o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Como sabem, por a satisfação de muitos milhões que falam nas mais diversas geografias do planeta, a língua portuguesa passou, como disse, desde 2020 a celebrar ou ser consagrada o dia 5 de maio como o Dia Mundial da Língua Portuguesa, integrando, portanto, um restrito grupo de outras 6 línguas com idêntico reconhecimento pela Unesco. Não, é para nós todos, enfim, portugueses em geral, obviamente Camões em especial, porque temos esta missão especial de divulgar, promover a língua portuguesa no estrangeiro. A importância do Dia Mundial da Língua Portuguesa, quer dizer, é incontornável, não é? E mesmo também para fazer ver fora de Portugal, na comunidade, junto da comunidade internacional, a reafirmação de todos os países, através da CPLP também, a reafirmação desses países através de uma coisa conjunta que é a língua portuguesa, ou falarmos uma língua que tem um potencial que tem e que, aliás, é reconhecido pelas Nações Unidas neste dia. A UCLA, enquanto união não de países, mas de cidades, e muitas delas, a maioria delas, cidades de língua portuguesa, também encontram um especial significado neste dia. Antes de mais nada, queria lhe agradecer o convite para estar aqui ao Sr. Embaixador, é uma honra. A língua portuguesa hoje, neste mundo global, nós não nos podemos esquecer que vivemos num mundo global, um mundo sem fronteiras, com mobilidade de circulação de bens e de pessoas. E a língua portuguesa é a 4ª língua mais falada à escala planetária, a primeira do Atlântico Sul, a 3ª ou a 4ª utilizada nas redes sociais. E por isso mesmo é um instrumento determinante para a economia, e é também simultaneamente determinante para a cultura. Portanto, nós, o que temos uma relação de proximidade com as cidades. As cidades vão ser, dentro de 10, 15 anos, centros de atratividade de mais de 70% da população mundial. E por isso mesmo privilegiamos muito a língua, de tal maneira que temos regularmente, todos os anos, um encontro de escritores de língua portuguesa, que já foi feito em vários países, no Brasil, em Angola e nos últimos tempos em Cabo Verde, na cidade da Praia, e inúmeras publicações que, no fundo, realçam a importância desta nossa língua, e que é, de facto, hoje reconhecida como também um património mundial para a humanidade. E, portanto, temos todo o empenho e determinação para a dinamização dela. Sublinhou há pouco alguns dos números, que são de facto números marcantes e números do nosso orgulho.
a maioria dos 260 milhões de falantes do português estão, de facto, na zona do hemisfério sul, que é também aquele hemisfério onde a UCLA tem mais cidades-membro. Sente uma responsabilidade especial por esse facto? Sinto por aquilo que lhe estou a dizer. E hoje as instituições supranacionais, desde logo a União Europeia, começaram a dar uma atenção privilegiada às cidades, exatamente pela percentagem de população que não só que nelas vive, como reforçará essa densidade no futuro. Por outro lado, nós nunca poderíamos deixar de ter presente coisas marcantes. Olha, por exemplo, ao nível da música, os nossos países, fruto do encontro secular de culturas que tiveram, expressam-se em termos da sua identidade musical, é resultado desses encontros. A morna em Cabo Verde, o fado em Portugal, o samba no Brasil, as identidades dos países está intimamente conexionada com a língua. E é interessante que na UCLA, por exemplo, para além dos países de língua oficial portuguesa e de cidades delas, há três cidades, aliás, que aderiram à UCLA, que são Santiago de Compostela, resultado do galaico-português ter sido a origem da nossa forma de expressão, mas também, recentemente, Olivença. E eu não me canso de dizer que Olivença é testemunho deste encontro secular das nossas culturas. Por isso mesmo, o Estado espanhol aceitou que os oliventinos que tenham ascendentes de origem portuguesa tenham a dupla nacionalidade se a pedirem. E já há muitos milhares que já a requereram. E é uma cidade bilingue. Portanto, nós, se lá formos, verificamos a mesma coisa que em Macau, que as ruas têm duas formas de serem denominadas, em chinês e em português. E a China, ao fazer isto, fez realçar o peso na economia mundial da nossa língua, de tal maneira que criou um fundo dotado de 20 mil milhões de dólares para que a dinamização da cooperação económica seja feita através de Macau para com os países de língua oficial portuguesa. Portanto, a importância da nossa língua é tremenda à escala planetária e é mesmo um instrumento económico. Esta importância nós sentimos-la e sentimos-la com indisfarçável orgulho, não nos fica mal em dia nenhum, muito menos neste dia 5 de maio. E eu queria aproveitar a oportunidade de ter um embaixador no programa para beneficiar, enfim, vamos chamar-lhe de uma visão 360 graus. Um diplomata tem, obviamente, uma capacidade de análise complementar àquela que nós estamos aqui a fazer. E eu fazia-lhe a pergunta um pouco ao contrário, que é, nós já temos estado aqui a falar sobre o peso relativo que a nossa língua tem no mundo. Pergunto-lhe eu, e será que o mundo tem noção do peso relativo da língua portuguesa? Tem. Eu posso lhe dizer isso. Enfim, eu venho do quadro externo agora, os últimos 11 anos. Costumo dizer que são os meus 3B, porque estive em Barcelona, Bogotá e Buenos Aires. E, curiosamente, coincidentemente, todos de língua espanhola, também uma língua com uma grande pujança, e também por isso o português que se tem reafirmado de uma maneira geral em todo o mundo, serve exatamente, e daí também o papel do Camões na sua promoção. Nós, enquanto diplomatas, vemos também que pela língua se pode ir muito longe, enfim, já não vou com uma ferramenta chamada de soft power, mas também por aí. É uma língua de convívio, de tolerância, de aproximação, de muita criatividade também, a língua portuguesa. É uma língua de música, o Dr. Vítor Ramalho já falou nisso, enfim, fado, morna, bossa nova, mas muitas outras manifestações musicais, estilos musicais pela qual a língua portuguesa também se expressa. É uma língua de literatura e de cinema, mas isso é um clássico. É uma língua de património e de cultura em geral. Mas é também uma língua, e é isso que nós, Camões, estamos a tentar também fazer ver às pessoas, de inovação e de ciência e de tecnologia. Obviamente que temos uma rede de ensino de português no estrangeiro que é focado também para os lusodescendentes, o que tem
toda a lógica, mas depois temos também uma rede muito importante a nível superior, de ensino superior, que é sobretudo apostar na inovação e na ciência, feita através de leitorados, cátedras, centros de língua portuguesa, protocolos à docência em universidades de mais de 50 países, mais de 70, posso lhe dizer, de maneira que o português a língua portuguesa enquanto língua de inovação e de ciência é neste momento uma das grandes prioridades também do Camões. E é uma língua de solidariedade, e agora vejo isso também, falo também como funcionário diplomático, é uma língua de solidariedade, de paz, de cumplicidades, de muitas cumplicidades e de resistência. Basta saber o que aconteceu em Timor historicamente e a importância que a língua teve enquanto resistência. No fundo, é uma língua com sal, envolvida por todos os mares e oceanos salgados que envolvem os países cuja língua oficial é a língua portuguesa. E uma língua com tantas capacidades, com tantas roupagens, por assim dizer, o que é que será que ainda vai separando esta língua, o português, de ser língua oficial das Nações Unidas, um processo que foi iniciado pelo ex-presidente brasileiro Temer em 2016 e sobre o qual não temos tido muitas notícias. Não temos tido muita notícia, mas lá está, quando há bocadinho falei que a língua também era uma língua de resistência, também vamos por esse caminho, porque também estamos a fazer o nosso trabalho. Não tem havido grandes notícias, o Mário tem razão, mas não quer dizer que não esteja a haver um trabalho muito, muito importante, se calhar discreto, para que isso venha a acontecer. Não só nós, da CPLP, enfim, dos outros países envolvidos, enfim, Brasil, como dizia o meu antecessor, esse navio almirante da língua portuguesa, e portanto esse trabalho está a ser feito. Vamos ver quando é que chega a bom porto. Discreto e como é a panagem da diplomacia. Tem que ser, sobretudo uma decisão à altura. A UCLA é coordenadora da Comissão Temática da CPLP para a promoção e difusão da língua portuguesa neste biénio 2021-2022. Neste biénio, o que é que vai ser feito? Nós apresentámos o plano de atividades há escassos dias, se a memória não me falha, foi no dia 13 do mês passado, na CPLP, onde estiveram presentes um representante da administração da Fundação Gulbenkian, que precedeu a UCLA nesta coordenação, também o Sr. Secretário Executivo da CPLP, o Dr. Francisco Ribeiro Teles, também um representante do Observatório da Língua Portuguesa, que neste momento é presidida pelo embaixador brasileiro do Brasil, aliás, Lauro Moreira. Ele não estava em Portugal e foi o Sr. Dr. Francisco Ramos que representou. Nós apresentámos um plano que é um plano ambicioso, que envolve vários domínios de intervenção, desde logo os da própria UCLA. A UCLA tem várias atividades de natureza cultural que envolvem a utilização da língua portuguesa, o Encontro de Escritores da Língua Portuguesa, que tem já 8 anos de existência e que mobiliza escritores de nomeada de todos os nossos países e que nos últimos tempos tem realizado na cidade da Praia. Eu creio que já todos os prémios Camões que foram atribuídos por Portugal, e que é o maior galardão que Portugal concede à literatura, estiveram presentes nesses encontros. São cerca de 70 escritores de todos os nossos países que durante este período foram convocados para participar. E há sempre um tema ligado à própria língua que é debatido. Um tema atual, quer seja, por exemplo, dos audiovisuais, a importância deles, da digitalização e por aí fora. Este é um tema concreto que nós, no programa da atividade dessa comissão, vamos desenvolver. Por outro lado, temos também todos os anos um prémio que se chama Novas Obras, Novos Escritores em Língua Portuguesa. Exatamente hoje, dia 5 de maio, vamos divulgar o nome do vencedor do prémio. Que já vai na 6ª edição. Exatamente, já vai na 6ª edição. E é interessante pelo seguinte, é o concurso que maior número de participantes tem, de candidatos. Temos cerca de todos os anos de 800 pessoas que se candidatam à atribuição deste prémio.
são pessoas que nunca tiveram obras publicadas, têm esse privilégio. Nós associámos-nos à editora Guerra e Paz e é essa editora que depois divulga por todo o mundo lusófono a edição em causa. Para além disso, temos iniciativas que têm sempre ligação à língua portuguesa. Por exemplo, utilizando as consequências, ou tendo presente as consequências da pandemia, lançámos um repto a todos os nossos escritores do mundo de língua portuguesa para que se pronunciassem, escrevessem textos com o limite de 5.000 caracteres sobre a própria visão que têm relativamente ao que vem a seguir da pandemia. Porque nós temos que ter a consciência que surgirá um mundo inteiramente novo. Um mundo inteiramente novo ao nível do papel do Estado, ao nível das respostas que temos que dar às questões sociais, infelizmente ao agravamento das desigualdades, e não há personalidades como os escritores para responderem a estes desafios. Também hoje vai ser apresentado esse livro que se chama Cultura em Termos de Pandemia. Para ter noção, houve cerca de 70 e poucos escritores, muitos jovens, outros mais idosos e, sobretudo, também personalidades consagradas da nossa literatura, quer brasileiros, quer moçambicanos, quer angolanos, nomeadamente, por exemplo, o Mia Couto, o Germano de Almeida, está a ver, que escreveram textos interessantíssimos. Isto é uma parte do programa. Temos, entretanto, outras atividades ao nível de exposições, em que cuidamos muito, exposições na galeria da UCA, em que cuidamos muito dos catálogos em língua portuguesa, os difundimos depois amplamente por tudo o que sejam as plataformas sociais também. Associamos-nos a várias instituições, ao Observatório da Língua Portuguesa, também à própria CPLP, nomeadamente, por exemplo, hoje vamos estar presente na evocação do aniversário, melhor, do reconhecimento internacional da língua portuguesa. Eu estou-lhe a dar apenas aqui, digamos, uma parte daquilo que são os objetivos, em conexão direta com centros culturais, com museus, com bibliotecas de todos os nossos países, absolutamente sem exceção. Sr. Embaixador, falar do Instituto Camões, como sabemos, é falar inevitavelmente de cooperação. Nestes tempos tão difíceis, de inesperada pandemia, que adaptações é que necessitaram os programas de apoio do Instituto? Tiveram que se adaptar bastante, tivemos que fazer bastantes conteúdos digitais, por exemplo, tudo o que tinha a ver com capacitação, formação presencial, teve que passar a ser formação e capacitação à distância, não haveria outra maneira, não havia mobilidade, não havia circulação suficiente para poder fazer com que muitos dos nossos peritos que estão envolvidos em dezenas de projetos de ajuda ao desenvolvimento junto aos nossos parceiros tradicionais pudessem ir junto a esses países. Portanto, tivemos que nos adaptar, mas adaptámos bem, porque as ações acabaram por se multiplicar, as presenciais, imagino que havia duas, mas através do digital conseguiram-se fazer 4, 5, 6, o que acabou por ter resultados satisfatórios. Obviamente não há nada como o presencial, não há nada como sentir as coisas, sobretudo muitas vezes os coordenadores dos nossos projetos queixavam de que não há nada como estar no terreno, mas tivemos que nos adaptar, não podíamos era parar. A dinâmica da cooperação portuguesa não permite que se pare, tivemos que nos adaptar, como aliás aconteceu transversalmente em tantas outras atividades da vida pública portuguesa. Mas existiam outros programas que já estavam pensados justamente para serem acionados através de meios digitais. Por exemplo, os cursos à distância de português já existiam. Presumo que para esses, paradoxalmente, foi quase uma boa notícia ter tanta gente em casa. Foi uma boa notícia e, sobretudo, deu para pensar e para potenciar isso agora no pós-pandemia, como o Dr. Vítor Ramalho estava a explicar há bocado. Quer dizer, todos temos que ter consciência de que o pós-pandemia não vai ser uma realidade completamente diferente. Aquela coisa de voltar ao pré-pandemia, exatamente como era, não vai acontecer assim. Portanto, aprendemos muito com este período também e, portanto, potenciámos todos esses conteúdos digitais, o estudo à distância, a quantidade de alunos que temos neste momento também em ensino à distância, não só porque o escolheram, como também porque a situação pandémica em muitos dos países onde estavam a aprender português não permite que haja, por
pelo facto de, neste momento, os surtos estarem ainda bastante ativos, não permitiu que houvesse aulas presenciais. Portanto, as pessoas tiveram que se adaptar também e as coordenações de ensino do português no estrangeiro tiveram que se adaptar às realidades de cada país. O Dr. Vítor Ramalho, a propósito da coordenação temática que a UCLA está a emprestar à CPLP, mencionou-nos aqui alguns acontecimentos sobre os quais agora gostaria de aprofundar só um bocadinho. Por exemplo, para não perdermos a oportunidade de estarmos aqui hoje, dia 5 de maio, no dia em que é lançado o tal livro de reações dos 75 autores que convidaram para fazer uma reflexão sobre a pandemia. O livro vai estar disponível a partir de hoje. Contou-nos um pouco a gênese deste projeto e agora desvendando, enfim, abrindo as primeiras páginas, o que é que podemos esperar deste livro? Ouça, os homens de cultura todos os povos e países de língua portuguesa têm qualidade de sobra. A circunstância de, tardiamente, a meu ver, ter sido atribuído o Prémio Nobel da Literatura a um homem que escreveu e falava português, o Saramago, não invalida que ele pudesse ter sido atribuído a qualquer outro escritor de qualquer um dos nossos países. A riqueza é verdadeiramente intraduzível. E, portanto, são os homens de cultura que fazem avançar, de facto, a evolução do próprio mundo, porque são homens de sonho. E um grande poeta português diz, e até foi cantada essa letra que ele escreveu, é o sonho que comanda a vida, mas é mesmo. Tudo aquilo que está aqui nesta sala foi concebido por sonho. Não é possível um copo ser materializado sem que alguém tivesse pensado, sonhado na necessidade dele nascer. Portanto, a pandemia, e o livro reflete isso, a pandemia, ao trazer respostas de tipo novo, inteiramente novo, inclusivamente do próprio Estado, colocou também questões que têm a ver com este mundo incerto e conflitual que estamos a viver para um outro mundo que nós ainda não percebemos bem como é que vai ser. Mas eu chamo-lhe a atenção do seguinte, a resposta que os países tiveram que dar, e isso está refletido em muitos desses contos, para beneficiarem da proteção dos seus cidadãos, levou inclusivamente numa primeira fase em que se exacerbassem conflitos mesmo entre países insuspeitos. Quando era necessário máscaras, por exemplo, e não havia no mundo, os países, alguns deles, e poderosos, procuravam sonegar no trânsito do transporte dessas máscaras para outros países, por entenderem que eram necessários. A mesma coisa relativamente a equipamentos médicos. Portanto, esta situação deste novo mundo global, mas desregulado completamente, veio ao de cima. Ou seja, o embaixador tocou ali um ponto muito importante logo no início, que é as respostas, como é que nós vamos dar a questões da digitalização, das redes sociais. Isto também está lá refletido. Como é que se institucionalizam regras que impeçam esta anarquia completa, a utilização ofensiva de direitos fundamentais dos cidadãos? Eu sou um otimista, acho que o mundo vai caminhar para melhor, mas estamos a viver numa situação a todos os níveis, referi-lhe este aspecto, mas se nós colocarmos num problema global, vemos como isto depois está-se a exacerbar, só para ser muito rápido, com situações inesperadas. O que se está a passar no conflito da atual Federação Russa com a Ucrânia, com a Crimeia, mas também a posição da China relativamente ao Japão e às ilhas que são disputadas ali no mar, entre países da própria NATO, a Grécia com a Turquia, para não falar nas situações
tremendas que, por exemplo, Cabo Delgado em Moçambique está a viver e que são problemas do tipo novo, de alguma maneira surgidas em resultado da globalização e que a pandemia veio agravar. Tudo isto esse livro contém, porque os homens de cultura é sobre isso que refletem, está a ver? E procuram também respostas, a principal das quais é como é que se vai regulamentar este mundo com o avanço tecnológico brutal, que é superior às respostas que a própria justiça pode dar e que nós aqui em Portugal temos experiências disso, até recentissimamente, há desconformidades. Portanto, quando me pergunta, é aliciante ver como é que os homens de cultura veem estes problemas. Sr. Embaixador, acabámos de ouvir o Dr. Vítor Ramalho a falar sobre, enfim, sobre as dores de crescimento da globalização, mas curiosamente eu diria que a primeira globalização foi feita pelos portugueses, foi feita em caravelas e foi feita usando como instrumento da globalização aquele que hoje estamos a celebrar, a língua. Exatamente, e foi exatamente por essa primeira globalização que hoje podemos estar aqui a dizer que o mundo reconhece, através da consagração do Dia Mundial da Língua Portuguesa, o mundo reconhece exatamente essa primeira globalização. Eu venho de embaixador na Argentina, já agora aproveito para dizer, em relação, por exemplo, à rede magalhânica de cidades, que é uma rede muito importante também. Enfim, eu aqui queria aproveitar para prestar tributo público ao trabalho em prol da lusofonia que a UCLA, a União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, cujo secretário-geral está aqui comigo, o trabalho perfeitamente incrível que fazem em prol da lusofonia, um trabalho muito complementar também, instrumental e determinante também em função da nossa própria atividade. Mas voltando à chamada primeira globalização, a quantidade de cidades que se reuniram na rede magalhânica também, agora que passámos os 500 anos enfim, da viagem de Magalhães de circunnavegação, que obviamente que estava ao serviço da coroa espanhola, mas que era um português. E, portanto, o poder e a pujança da rede magalhânica vem também da rede de cidades magalhânicas, vem exatamente dessa primeira globalização. De facto, Portugal ter andado e se expandido muito e, sobretudo, ter feito pontes. Se hoje temos, enfim, a CPLP também enquanto espaço com um elemento muito determinante que é a língua portuguesa, mas depois tem outros, que obviamente temos uma matriz cultural, de valores na qual todos nos revemos, mas essa primeira globalização foi perfeitamente determinante para depois fazer com que a língua portuguesa tenha tido, e tenha a presença que tem no mundo. Foi aí que começou tudo, mas foi também porque a língua portuguesa, repito, foi uma língua de pontes, de diálogo, porque se fosse uma língua que se tivesse querido impor por qualquer outra razão, eventualmente hoje não estaríamos aqui a celebrar o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Tem a ver também com essa maneira de nos abrirmos ao mundo e, sobretudo, de fazer diálogo e pontes com todos os outros países e, obviamente, com aqueles com quem temos, historicamente e, aliás, emocionalmente, maior ligação. Nós estamos mesmo a terminar este nosso encontro. No entanto, tinha uma última questão para si, Dr. Vítor Ramalho, sobretudo porque acabou de mencionar a situação no norte de Moçambique. Acaba por ser uma questão extra a esta nossa conversa, mas o Sr. Embaixador ainda há pouco dizia que o português também é uma língua de solidariedade e todos os momentos são bons para sermos solidários. A UCLA tem-se mostrado atenta e preocupada com a situação no norte de Moçambique. Em que é que cada um de nós pode ajudar? Olhe, desde logo, esta expressão de solidariedade que perpassa pelos povos de língua portuguesa entronca, mesmo recentemente na nossa própria história, com Timor, que o Sr. Embaixador referiu. Foi o frémito de esperança quando em Santa Cruz, no cemitério, o mundo pôde visionar a agressão bárbara que estavam a ser objeto os timorenses, que levou à inversão completa da situação. Os poderosos do mundo já davam por resolvido o problema de Timor e quando Portugal, através da diplomacia, e o Sr. Embaixador sabe isso como ninguém,
sustentava a nível internacional a indispensabilidade da autodeterminação de Timor, o mundo poderoso ria-se. Mas foi depois os povos que se juntaram, que deram origem, digamos, à mudança em função da luta do povo timorense, deve dizer-se. A reação relativamente a Cabo Delgado é uma reação, ressalvadas as proporções, do mesmo sentido. Nós expressamos a dor e o sentimento da mesma maneira. E há uma frase que eu nunca mais me esquecerei na vida, do Amílcar Cabral, que dizia que mais do que falarmos em português, nós pensamos em português, que é outra forma mais sofisticada de articulação daquilo que exprimimos. Cabo Delgado foi vítima, e está a ser vítima, de uma situação absolutamente inacreditável de terrorismo. Nós criámos um vídeo que vai ser divulgado, está a ser divulgado pelas televisões do nosso mundo lusófono, de um apelo para que as pessoas contribuam. Fizemos isso em colaboração com a Cruz Vermelha Portuguesa e com a própria Embaixada de Moçambique em Portugal. O objetivo é arrecadarmos receitas para depois, através da Cruz Vermelha Internacional que está no terreno, fazermos a aquisição de bens e ser distribuído por ela, Cruz Vermelha Internacional, em condições de absoluta transparência e de visionamento por toda a gente que queira saber quanto é que foi arrecadado e o que é que vai ser utilizado e quanto. Sermos solidários é uma forma também de celebrar este dia. Muito obrigado. Permita-me só uma nota final. Eu queria saudar aqui o Sr. Embaixador, sei do seu percurso, a importância que tem o Instituto Camões, o que é que está a ser feito e o que é que Portugal desenvolve com os seus parcos recursos para atender a esta exigência de uma língua que hoje é uma língua materna. A língua portuguesa não é só uma língua oficial, para muitos países é uma língua materna, ou seja, por exemplo, em Angola 25% da população tem como língua materna o português. E o português desenvolveu-se muitíssimo após a independência. Nós devemos isso à liberdade dos povos. Muito obrigado, meus senhores. Foi um privilégio tê-los no Mar de Letras a assinalar este Dia Mundial da Língua Portuguesa. E muito obrigado pelo vosso testemunho e pelo vosso trabalho. Assim termina esta edição tão especial e festiva do Mar de Letras. Eu espero por si no próximo programa e despeço-me. Até lá.